Paz do Senhor, irmão Ezequiel. Senhor, tudo tranquilo? Tô bom demais, o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz. Amém. E a tarefa? Fiz Fez? ela. Fiz hoje de manhã ainda. Eu acordei mais cedo, fiz hoje de manhã. O senhor sai 4 horas da manhã e acordou mais cedo para fazer a tarefa. Hoje eu vou sair um pouquinho mais tarde, mano. Eu acordei mais cedo para fazer a tarefa hoje cedo. Que ontem Então quer dizer eu que peguei. Eu jantei e fui dormir, que eu tava cansado já ontem, né? Aham. Então quer dizer que o senhor saiu mais tarde um pouco para o trabalho para fazer a tarefa. Hoje eu levantei um pouco mais cedo. E daí fui um pouquinho mais tarde para me fazer o que o senhor me falou, para me fazer hoje cedo de manhã. O senhor sabe por que muitas pessoas não mudam? Oi? O senhor sabe por que muitas pessoas não mudam? Não Por vencem que que é? as batalhas? Ah, Porque não estão dispostas a pagar. Lembra que eu falei para o senhor que eu já estaria te cobrando? Não é dinheiro. é verdade. Seu tempo, sua decisão, sua disponibilidade, sua atenção, o seu compromisso, o seu empenho, tudo isso são energias que o senhor está gastando, mas que vai te gerar um resultado. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela sua vida, que Deus possa derramar essa ousadia no coração de muitas pessoas. E se Deus permitir, através aí do Construindo com a Verdade, nós alcançarmos essas pessoas aí e servirmos aí como uma instrumentalização de Deus na transformação dessas pessoas, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. O senhor falou amém, eu falei amém, está selado, acabou. Lá, tá. O senhor tem noção, irmão Ezequiel, o tanto de pessoas na igreja, obreiros, pastores, ministros do evangelho, que sofrem com bloqueios emocionais, psicológicos, depressão, síndrome do pânico, síndrome do abandono, complexo de inferioridade, timidez. Muita gente vê pastores se apresentando ali, todos os dias quase pregando a palavra de Deus, acham que esses pastores não são tímidos. Não, eles conseguiram de uma forma burlar essa timidez e conseguem sim estar ali na frente do povo, falando para o povo, mas lá por dentro, em uma outra esfera emocional, ele tem essa timidez muito forte. Mas por quê? Porque não foi desbloqueado da maneira que precisava ser desbloqueado. Ele não acessou os códigos que precisava ser acessado. No mundo espiritual e psicológico, não podemos pensar de uma forma unilateral. Nós não, assim como o ministério do ensino, o ministério da palavra, assim como o ministério do pastorado, o ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, como todo ministério em Cristo, na igreja, tem que ser exercido espiritualmente e humanamente falando, também, tudo na nossa vida nós temos que observar o lado espiritual, o lado humano, o lado psicológico. E Deus trabalha dessa forma, nós precisamos entender, Deus trabalha desta forma. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão Ezequiel. Se for preciso o senhor entrar hoje em um ambiente e alguém dizer para o senhor assim, para que exemplo melhor? Para que exemplo melhor do que o uso de máscara? Até esses dias o senhor estava com máscara aí o dia inteiro, não estava? Se alguém falasse para o senhor assim, você não pode entrar nesse shopping, olha só, você não pode entrar nesse shopping, não tem exemplo melhor para dar do que esse, porque aconteceu, foi um exemplo real. Você não pode entrar nesse shopping, você não pode ter acesso às lojas, acesso à brinquedoteca para suas crianças, você não pode ter acesso à praça de alimentação, você não pode usufruir desse ambiente sem o uso de máscara. O que o senhor faz? Coloca a máscara. Mas vem cá, shopping não é um lugar que precisa de ir. Dificilmente alguém fala assim, a não ser as pessoas que trabalham lá, as pessoas que prestam serviço para o shopping, as pessoas que vivem de alguma forma ali em volta daquele ambiente.
onde o seu ganha-pão depende daquilo. Mas nós, como consumidores, eu nem sei qual foi a última vez que eu entrei dentro de um shopping. Porque não faz o meu estilo de consumo, não faz o meu estilo de consumo. Tudo que eu quero resolver, eu resolvo por fora. Então, para mim, que sou um consumidor, entrar num shopping, eu tenho que querer, tem que fazer bem para mim. Então, eu vou fazer o quê? Obedecer à regra do jogo. Fala assim comigo, irmão Ezequiel, a regra do jogo. A regra do jogo. Tem muitas pessoas que vivem na igreja anos, vivem anos da sua vida na igreja e não conhecem a Jesus Cristo. Não conhece os códigos que o próprio Deus estabeleceu no universo. É incrível isso, irmão Ezequiel. É verdade. E diante do Senhor está uma pessoa que viveu anos da sua vida preso numa bolha, numa religiosidade, em uma caixinha de sapato, não conhecia Jesus, não conhecia os códigos que o próprio Deus criou no universo. Ficava o tempo todo ali pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Parecia que Deus era uma agência de emprego, parecia que Deus era uma fila do INSS, parecia que Deus era uma fila do SUS. O tempo todo ele pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Pô, cara, quem tem que fazer é você. Deus já te deu o poder, já te deu os códigos. E é isso que nós precisamos destravar na nossa vida emocional. É isso que está travando a nossa vida abundante no Espírito, esse gozo no Espírito Santo, viver uma vida abundante em Deus, cheio da graça, cheio da alegria, poder gozar dos bens materiais dessa vida. Muitas pessoas, 95% das pessoas na igreja, não são capacitadas emocionalmente e nem psicologicamente e muito menos espiritualmente para poder gozar dos bens materiais dessa vida. Tem pessoas ainda na igreja, irmão Ezequiel, que Deus, o próprio Deus, mantém essas pessoas a conta gota. Porque essas pessoas não se destravam, essas pessoas não abrem a mente, não acessam os códigos certos para que ela possa viver uma vida abundante aqui na Terra. Deus tem prazer em presentear os seus filhos com todas as sortes de riquezas e de bênçãos. Só que Deus ama muito mais a nossa alma, a nossa salvação. Deus não quer nos perder. Então, se nós vivemos uma mente escassa, Deus, de uma forma triste, ele vai nos mantendo ali com o mínimo que precisa para sobreviver, para chegar no final dessa vida e podermos desfrutar a eternidade com ele. Porque, afinal, ele é um Pai amoroso. Amém? Amém. Vamos então para a tarefa, irmão Ezequiel. Parabéns, viu, meu querido? Parabéns pela disponibilidade, parabéns pelo compromisso, parabéns pela seriedade que o senhor está levando essa mentoria. Que Deus possa levantar mais pessoas assim, que precisam e que têm essa mesma garra, porque muita gente precisa, mas pouquíssimos têm a disponibilidade, a garra de estar fazendo uma mentoria como essa, igual o senhor está fazendo, e se disponibilizando em fazer as tarefas, tudo certinho. Vamos lá então, irmão Ezequiel. A pergunta de ontem, a tarefa de ontem foi a seguinte: nós fizemos a primeira tarefa no primeiro dia da mentoria, que foi quem é Deus para mim? O irmão Ezequiel respondeu muito bem, nós desenrolamos esse mistério ontem, né? Foi muito bom ontem, né, irmão Ezequiel? Gostei muito. Hoje a tarefa que nós vamos estar falando aqui hoje, que ele já fez, foi a tarefa que eu passei para ele ontem, quem sou eu para Deus? Afinal, estamos falando de um relacionamento, estamos falando de um ser onde a gente troca ideia, troca olhares, troca informações, troca experiências, não é isso? É verdade. Então vamos lá, irmão Ezequiel, pega aí seu caderno, suas anotações e responda para mim, quem é o Senhor para Deus? Quem sou eu para Deus? Quem Amém. ama Jesus, que me salvou. Filho de Deus. Romanos 8, 16. Terceiro, amigo de Deus. João 15 e 14, versículo 15
capítulo 15, versículo 14. O quarto, protegido por Deus. 1 João 5,18. Aqui, o ungido de Deus, o diabo não toca. É. Ninguém nasce como filho, por natureza. Somos toda criatura. Tornamos filhos quando recebemos a Jesus. 1 João 12. Nós somos propriedade de Cristo. 1 Coríntios 3,23. Somos transformados na semelhança de Deus. 2 Coríntios 3,18. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Fomos crucificados com Cristo. Gálatas 2. O principal objetivo daquela mentoria de ontem, irmão Ezequiel, foi mostrar para o senhor qual é a sua origem. De que o senhor é formado. Quais são os materiais que compõem a sua existência. Nós sabemos que o corpo é feito de gás carbônico, ácido, muitas coisas ali que vai... Água, não é isso? Muita coisa que vai... Muitas substâncias. Sabemos, nosso corpo é um pó. Mas e a nossa alma e o nosso espírito? Então, ontem nós viramos essa chave. O senhor teve uma compreensão melhor com essa mentoria ontem? Ou foi a mesma coisa do que o senhor já sabia aí por todo esse tempo? Não. Eu tive bem melhor. O senhor conseguiu acessar melhor? Consegui. Eu lembro que o senhor me fez a pergunta, quem que comandava, como é que o senhor fez? Quem que comandava, quem que me controlava? Eu botei que era quem Deus, controla a sua vida. Isso. É Deus. Não era Deus. Quem está no controle, né, da sua vida. Tá no controle. Aí teve um aprendizado. Esse era um aprendizado muito grande. Né? O nosso cérebro fica o tempo todo, né, irmão Ezequiel? Querendo fugir da raia, né? Querendo fazer com que a gente não gaste as energias o tempo todo. Fica transferindo a culpa o tempo todo. Faz igual Adão, faz igual Adão. Faz igualzinho Adão. O que Adão fez? Gera energia. E olha que ele era o primeiro, hein? Agora imagina nós que já estamos muito mais defasados pelo pecado. Pois é. Então vamos lá. A sua origem em Deus ontem ficou mais estabelecida, irmão Ezequiel? Ficou bem estabelecido. Já não caio nessa aí. Eu já não penso mais que nem eu pensava antes. Eu já penso diferente. Já estou pensando bem diferente. O meu pensamento já é diferente. Já estou pensando que, sabe? É a mesma coisa pegar estraga o carro, o senhor leva na oficina, seu carro não vai, o senhor leva na oficina, daqui a pouco você chega lá, bate arranque, o senhor vê a transformação do carro, né? Quando vai subir a ladeira, quando vai, já veja bem diferente, né? E assim comigo já é diferente, já sou mais diferente, mais clara, a mente da pessoa vai esclarecendo, né? Bom, esse depoimento seu, eu esperava ele no 7º dia. O senhor já está dando esse depoimento no 3º dia já? Mas Nós só tivemos 2 encontros até agora. Contando com esse, nós temos mais 5. Imagina quando nós chegar lá, né? Então, e eu te digo uma coisa, depois que chegar lá é só o início, viu? É só o começo. A sua intimidade nele ficou mais estabelecida depois da nossa mentoria de ontem, a 2ª mentoria. O senhor sentiu assim a sua fé sendo mais reforçada em Deus? Ficou bem mais firmada, mais declarada. Que não é tudo ele, né? É eu, não é tudo ele. Tem que ser comigo, Amém. No meu negócio. Em relação à sua fé em Deus, agora,
Ficou mais claro para o senhor que tudo que o senhor puder contar com Deus, o senhor pode contar? Ficou mais claro. Porque o senhor falou para mim ontem que Deus, ele é o seu amigo. Aham, Não foi? O senhor falou para mim ontem. Deus, é verdade. ele é meu amigo. Aham, Deus, ele é o meu pastor. aham, É o meu criador. É o meu protetor. Olha aham, só, ele é o seu pai. é verdade. Agora vamos inverter o processo, irmão Ezequiel. Aham, Deus pode virar para o senhor e contar com o senhor com a mesma intensidade que o senhor pode contar com ele? pode. Se Deus virar para o senhor agora e falar assim, Ezequiel, se joga, o senhor está pronto para se jogar? Bom, O senhor está pronto para morrer por amor de Cristo? Por amor à palavra, ao evangelho? bom, Então o senhor começa a perceber, não é só uma via de mão única. Esse relacionamento com Deus não é uma via de mão única. é verdade. Então, irmão Ezequiel, a chave de hoje, a chave que Aham, nós vamos virar hoje. Ontem a gente virou a chave da origem, não é isso? aham, Hoje é a chave do propósito. aham, Tem uma passagem na Bíblia que Deus, ele nos chamou para ser como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros do mundo. Adão ouvia a voz do Senhor com som audível. Deus o procurou no jardim depois que ele pecou. Adão, ele se escondeu, porque ouviu a voz do Senhor. Olha o nível de relacionamento que Deus propôs, que Deus estabeleceu para o homem. Não é como aquela criatura, não é como aquela obra em que a gente faz e larga para lá. Não é como o senhor, que é construtor, que pode construir uma casa hoje e amanhã o senhor vende ela. Uhum. É aquela situação onde há uma profunda intimidade. Esse é o desejo do coração de Deus. Quando o ser humano se afastou de Deus, a primeira vez que Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, foi apresentado na Bíblia, a primeira vez, Gênesis capítulo 3, né? Versículo 15. Olha só o que Deus diz. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, antes mesmo, olha só que incrível, antes mesmo de Deus julgar, de Deus condenar o homem e a mulher, antes de Deus falar que a mulher ia sentir, ia ter as suas dores de parto multiplicada, antes de Deus falar que o homem iria comer agora com o suor do seu rosto, que a terra, por causa do pecado, iria produzir espinhos e abrolhos. A serpente ali não era aquela cobra física, ali era o próprio Satanás que Deus estava conversando. Então, quando Deus estava falando ali, ele estava falando com o próprio Satanás. E ele diz, ainda falando com Satanás, da semente desta mulher, olha só a misericórdia, olha só a compaixão. Ela pecou, mas da semente dela, vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele. O ferir do calcanhar de Cristo é a crucificação. Mas Cristo iria pisar a cabeça. O senhor acha que eu consigo pôr o senhor no chão e pisar na sua cabeça tranquilinho? Eu acho não, acho que não.
para eu poder te imobilizar e pisar na sua cabeça com tranquilidade, Eu ia ter que erguer uns 300 quilos. Ia ter que erguer uns 300 quilos. Pesar uns 150 quilos. então, irmão Ezequiel, o senhor compreende que a crucificação é uma picada no calcanhar, mas Cristo iria lhe pisar na cabeça. O plano de salvação já foi estabelecido antes mesmo do julgamento do pecado. Olha que coisa linda, olha que coisa incrível. E aí, Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, o pão da vida, a fonte de água no deserto, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele vem. O véu se abre, se rasga de alto a baixo, o acesso agora é alcançado. A restauração da comunhão entre Deus e o homem, ela é alcançada. A restauração dessa comunhão, dessa intimidade. E Jesus tem o prazer de dar o Espírito Santo ao homem. Assim como ele me deu, assim como ele te deu. E nós olhamos Deus, na maioria das vezes, na nossa vida, por causa de uma mentalidade escassa, nós vemos Deus como o gênio da lâmpada. O senhor sabe o que é o gênio da lâmpada? Deus, fica aí quietinho, meu gêniozinho, anota os meus pedidos para mim. Verdade. É verdade. Acessamos Deus quando nos é necessário. Obrigado, meu irmão. Essa palavra que eu estava procurando. Acessamos Deus quando nós queremos, quando nos é necessário. Deus fez tudo isso simplesmente para ele ser o nosso gênio preferido? Não. Por que Deus fez tudo isso? E detalhe, por que, irmão Ezequiel? Por quê? E quando a gente aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, por que a gente não vai direto? Acaba com isso logo? Porque Deus fez nós para adorar ele, né? Mas a gente pode adorar lá no céu, diante dele, uma adoração mais sincera, mais profunda. Mas e daí os outros que vão ficar aqui, daí não vão ouvir, porque nós vamos falar para ganhar ele. Né? Deus, ele te formou para um propósito. Deus te forjou para um propósito. E esse propósito, ele está fundamentado antes mesmo da construção dos séculos. Deus conta conosco. É verdade. Deus conta com o irmão Ezequiel. Deus conta contigo. Amém. O senhor acha que Deus te deu todo esse poder, toda essa autoridade, todo esse acesso a Ele, simplesmente para o senhor pagar de gatinho na rua? Para guardar para mim? Somente para o senhor ficar ali tranquilo? Deus usa dessa energia vital que Ele mesmo te deu. Porque Deus sabe o dia que o senhor nasce e o dia que o senhor morre. É verdade. Deus sabe disso. Mas Deus usa dessa energia vital que Ele mesmo te deu, esse período de vida que Ele mesmo te deu, com o tempo que Ele mesmo estabeleceu. E Deus usa desse tempo para dois objetivos. Primeiro, aquela transformação plena que nós iremos ter no espírito, o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível. Nós temos acesso direto a Ele, face a face. Até lá, Deus já inicia em nós aqui a transformação. De forma que, do dia em que eu recebo Cristo, até o dia em que eu morro, ou que eu seja arrebatado dessa terra, eu estou em constante transformação. Mas o propósito 2 é o mais bonito, porque eu já estou em transformação, eu já estou no processo, mas Deus me fez ser como astros nesse mundo. Para quê?
Vamos estudar aqui um pouquinho, irmão Ezequiel, qual que é a função dos astros? O senhor sabe me dizer o que é os astros do mundo? Os astros? Não é o Elvis Presley, não, viu? Não. Sei não. Eu nunca fui fã, nem não era fã de rock, não. Qual que é os astros que está ali na Bíblia, lá que nós acabamos de ler, irmão Ezequiel? É nós, né? Então, para nós entendermos, olha só, nós vamos virar uma chave profunda hoje, que é uma chave de propósito. Qual é o meu propósito? Esse astros está falando de astrologia, está falando do céu, do cosmos, do sol, das estrelas, da lua, de tudo aquilo que está lá fora, mas que de alguma forma rege o nosso ecossistema, a nossa vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O quanto os astros fazem efeito aqui na Terra. Tem a lua certa para plantar, não tem, irmão Ezequiel? É. E deixa eu te perguntar, irmão Ezequiel, se faltar sol nas plantas, se faltar sol, dá fruto? Não. Não dá fruto. Não dá. O senhor percebeu, olha que incrível, o senhor percebeu a que ponto a Bíblia está nos comparando? No meio de uma geração corrompida e perversa, nós resplandecemos como astros no mundo. A maioria das pessoas que falam assim, eu nasci para reinar com Cristo, a maioria dos pregadores que dizem, você nasceu para reinar com Cristo, essa turma aí da teologia da prosperidade, você nasceu para reinar com Cristo, então você tem que ter a melhor conta do banco. Você nasceu para reinar com Cristo, então você tem que morar nas melhores casas. Você nasceu para reinar com Cristo, nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda, então você tem que comer e vestir o melhor dessa terra. Os melhores carros, as melhores casas, as melhores comidas, as melhores roupas, os melhores condicionamentos, é para você desfrutar. Não é assim que eles pregam? É verdade. Só que quando Deus criou o homem, Deus criou a terra e colocou a terra a domínio do homem. O homem ali começou a exercer o reino que Deus estabeleceu para ele. O homem estava reinando sobre a terra, estava reinando sobre o pó, estava reinando sobre onde mesmo ele veio, de onde ele mesmo tinha vindo, ele estava reinando. É verdade. Jesus, ele vem nos ensinar o princípio de reino. Você quer exercer o princípio de reino que eu estabeleci para você naturalmente reinar? Então você vai ter que reinar sobre o pó de onde você mesmo foi criado. Então eu tenho que reinar sobre a minha carne, sobre os meus desejos, sobre a minha vontade, sobre o meu ego. Então, se eu, como um cristão, não consigo controlar nem mesmo a minha alimentação para poder usufruir melhor a saúde do meu físico, afinal, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu, como cristão, ainda sou dominado pelo pecado, ainda sou dominado pelos bloqueios emocionais, psicológicos, se eu ainda sou dominado por uma sensação de autoajuda, por uma sensação de que eu preciso de aprovação de alguém, isso significa que eu ainda não estou vivendo o que Cristo preparou para que eu vivesse. Eu ainda não estou exercendo a posição de reino aonde Cristo me colocou para reinar. Primeiro, nós temos que reinar sobre o pecado, sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Pegar tudo isso e oferecer como sacrifício vivo ao Pai, negando a nossa velha natureza pecaminosa e reinando com Cristo sobre nós mesmos. Aí sim, nós estaremos prontos para poder desfrutar de outras coisas mais que a Bíblia nos dá direito de desfrutar. É verdade. Agora, irmão Ezequiel, o senhor é um astro de Deus nesse mundo?
Sou. O senhor falou para mim que o senhor é aquele que ama Jesus que te salvou. Aham. O senhor falou para mim que o senhor é filho. Aham. Filho carrega o DNA do pai. É verdade. O DNA do pai é para quê, irmão? É para provar o que é filho, né? Não. O DNA do pai, ele pode servir sim para provar que é filho. Mas o principal objetivo do DNA é para multiplicar. Aham. O DNA que o senhor recebeu do seu pai, ele pode sim comprovar que o senhor é filho dele. Mas o propósito maior que ele foi te dado é para que o senhor se multiplique. Aham. Será que Deus tem o irmão Ezequiel como filho, Sei. se não for para um propósito de multiplicação? É verdade. Um filho não carrega o DNA do pai para multiplicar? É. Para poder proliferar? Aham. Irmão Ezequiel, o senhor falou que o senhor é amigo de Deus, não falou? Aham. Qual foi a última vez que o senhor falou assim, Deus, como que o senhor está hoje? O senhor está bem? O senhor está triste, está angustiado? Tem alguma coisa que eu posso fazer pelo senhor hoje para te alegrar, para alegrar seu coração, Senhor? Nunca falei. Então, como que o senhor é amigo de Deus? Eu só pedia para me não entristecer. Me ajudar para me não entristecer. Me dar graça para me não entristecer. E para mim não vir pecar contra ele. Sempre peço para ele. Essa oração que eu fiz, ela é uma oração idiota. Porque Aham. será que Deus precisa que eu o alegre? Será que Deus precisa desabafar comigo? Não precisa? Será que precisa mesmo? Deus está além de tudo isso, né? Deus está além de tudo isso. Aham. Mas o que eu te pergunto é, será que Deus está fadado, se não for eu para alegrar ele não será alegre? Ele não será feliz? Não. Não, ele é Deus, né? Será que eu sou a única opção que ele tem? Não. Ou seja, ele está muito além disso, mas a questão, irmão Ezequiel, não é o que ele precisa, mas é o que eu me disponho. É o que eu posso, o que eu quero oferecer para ele, né? Exatamente. Eu sou filho. Se Deus virar para mim agora e falar para mim, você é o meu filho, eu posso bater no peito e dizer, eu vou proliferar a tua essência, eu vou carregar o seu DNA com honra. Aham. Se Deus virar para mim e falar para mim assim, você é o meu amigo, pode chorar aqui, Senhor, ó, pode contar comigo. Quando o Senhor estiver triste, pode desabafar comigo. Quando o Senhor estiver bravo com alguém, pode falar para mim que eu compro a briga, eu vou lá. É verdade. Porque nós estamos dispostos. Isso, irmão Ezequiel, é abraçar o nosso propósito, é viver pela causa do Senhor. Aham. E é isso que Deus quer de nós. É verdade. Ontem nós viramos a chave da origem. Hoje nós precisamos virar a chave do propósito. Qual é o meu propósito? Por que que eu ainda estou nessa terra? Se eu estou aqui, eu preciso cumprir com um propósito. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então significa que o Senhor também está debaixo de um propósito. Aham. Há um propósito para a sua vida. Deus não te chamou para ficar de cabeça baixa. Deus não investiu tanto em você para você ficar com medo de falar aquilo que Ele te manda. Deus te levantou nessa terra como boca dele. Deus te levantou nessa terra como um astro, como aquele que governa o ambiente em que ele está. Eu não estou falando de arrogância, de estupidez, de autoridade. Eu estou falando de princípios espirituais. Aqui eu estou falando de ousadia. Ousadia. Chegar no ambiente, chegou um filho de Deus. Eu carrego o DNA dele. É verdade. Eu estou aqui para um propósito.
Será, irmão Ezequiel, que quando o senhor pegar o microfone, no próximo culto, que Deus te dá uma mensagem, será que vai ter algum bicho de unha na terra que vai conseguir fazer o senhor parar de transmitir essa mensagem? Não. Não Porque vai. Deus te chamou para um propósito. Diga comigo, Deus me chamou para um propósito. Deus me chamou para um propósito. Deus me Amém. incumbiu para me levar, eu quero levar. Custe o que custar, eu vou levar. Amém. Eu já fui, muitas vezes eu fui rejeitado, mas eu não estou nem aí para eles, né? Eu tenho que agradar a Deus, não tenho que agradar a eles. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Pode ler. O que é que eu leio? Pode ler, estou te aguardando. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, outra analogia que a Bíblia promove para nós. O porquê que ele fica ao derredor, a gente sabe. Mas agora eu vou te falar algo curioso que talvez o senhor nunca tinha ouvido antes. Talvez sim, talvez não. Uhum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já viu ou já ouviu falar de algum leão que caça rugindo? Não. O senhor já viu naqueles documentários como que o leão caça? Já vi. Ele é bem sorrateiro. Sorrateiro, Bem sutil, silencioso. Camuflado. muito silencioso. E mesmo quando ele vai dar o bote, ele ainda não ruge. O que ele faz? Ele apenas corre. Então, irmão Ezequiel, por que a Bíblia diz que ele fica bramando ou rugindo como leão? O leão ruge quando ele está se sentindo ameaçado ou quando ele está querendo defender o seu território. Isso, é verdade. Quando o leão quer defender... Exatamente. Quando tem um outro leão ali querendo meter as tretas com o outro lá, eles começam a rugir. Não é isso? O rugido dele vai 8 quilômetros. O senhor sabe o que isso significa? Que o que o senhor tem de Deus é tão profundo, tão poderoso, que Satanás não vê o senhor como uma presa. Ele vê o senhor como uma ameaça. Glória a Deus. Até mesmo o diabo vê o propósito que o senhor foi criado. E às vezes o senhor mesmo não enxerga isso. É verdade. Quando Satanás olha para o senhor e começa a bramar, ele está bramando. Porque no senhor está a essência do leão da tribo de Judá. Glória a Deus. O espírito do leão da tribo de Judá. O poder do leão da tribo de Judá. Amém. E aí, irmão Ezequiel? Viramos a chave do propósito, sim ou não? Certeza. Vai começar a rugir como o leão que o senhor foi chamado para ser, para reinar? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pro propósito, né? Chega de ficar com medo, né? O medo já é. Amém? Tem essa de baixar a cabeça, né? Amém. Não. Não vai afinar para ninguém. Não vai abaixar a cabeça para ninguém. Nem para pedir perdão o senhor precisa abaixar a cabeça. Pedir perdão, depois cabeça erguida. Cabeça erguida. Olhando nos olhos, me perdoa, eu errei. Por quê? Porque quem está pedindo perdão é um filho de Deus que nasceu para reinar. É verdade. Tem coragem, tem que ter coragem para pedir perdão. Coragem. Tem que ser homem, tem que ser cabra macho, não é isso? É verdade. Para assumir seus erros. Deus está caçando. Deus está caçando. O que Jesus falou lá em João capítulo 4. Deus procura, Deus caça verdadeiros adoradores. Deus está caçando corações igual ao seu. Corações igual ao seu. Nessa mentoria, Deus está te desbloqueando, irmão Ezequiel. Para que o senhor possa se levantar como um profeta nessa nação. Para poder pregar a verdade.
e não afinar para ninguém. Pode ser seu pastor, pode ser seu irmão de banco, pode ser seu irmão de púlpito. O senhor pregar a verdade. Amém. Nesse momento, Deus está te colocando para poder crescer. A uva só dá vinho quando é espremida. É verdade. O azeite só é extraído quando é prensado. É. Eu preciso virar as chaves para poder compreender o jogo. E é isso aí que nós estamos fazendo, irmãos, aqui. Ó. Amém? É verdade. Amém. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Quer fazer pergunta? Fica à vontade. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O que é quando o cara de manhã cedo levanta assim, parece triste, sabe? Depois eu oro, porque oro parece que sai aquela tristeza, parece que eu começo meu dia. Mas levanto bem, parece assim, sabe? Bem abatido, bem triste. Até às vezes eu questiono com Deus, Deus, eu preciso. O senhor falou que é para nós ser alegre, para nós ser feliz, e eu não estou sendo feliz. É porque o senhor ainda não acessou o código certo. Uhum. Mas até no final dessa mentoria isso vai mudar, só pode ter certeza. Muda, né? Vai mudar. Uhum. Vai mudar. Depois vai daí mudar. eu oro, busco a Deus, aí parece que aquela tristeza sai, vou pro meu serviço, alegre, feliz. Mas antes disso parece que estou com aquele peso, um negócio. Assim. Isso é porque o senhor ainda não acessou o código do propósito. O senhor tem que virar essa chave. Se o senhor compreender tudo que a gente falou hoje, eu não vou dizer tudo. Se o senhor compreender a metade do que a gente falou hoje, o senhor vira essa chave. O senhor vira essa chave hoje, agora. E tem um detalhe. Uma árvore que não produz fruto, o que ela faz? Seca as folhas. O que acontece, irmão Ezequiel? Tudo na vida, tudo nesse mundo, que não está cumprindo o propósito, sofre algo chamado de frustração. Então, o senhor precisa acessar o código do propósito. O senhor está vivendo debaixo do propósito? O senhor está vivendo debaixo do propósito? Então, primeira coisa, o senhor tem que virar a chave. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma direção. Segunda coisa, eu estou cumprindo com essa direção? Porque a direção da minha vida, o controle da minha vida está comigo. Mas quem me dá a direção é Ele. Então, se eu fizer o que Ele fala, se Ele fizer o que Ele me direciona, eu vou viver 25 horas por dia feliz. É verdade. O senhor não vai ter espaço para tristeza na sua vida. O senhor não está cumprindo, cumprindo com o propósito. Agora esse dia eu corri, eu estava lá na minha menina, sabe? O pastor diz, não sei o que, o senhor traz a mensagem hoje? Pastor, eu estou aqui no sítio, dava tempo de eu vir para casa. Só que ele me avisou muito em cima do tempo, em cima da hora. E daí ele falou assim, não, mas a gente, o Espírito Santo de Deus dá a palavra na hora, não. Eu gosto de esboçar uma palavra, sabe? Ir para casa, o senhor é meu pastor, eu já me diz se nós é na quinta e no domingo, sabe? Só me fala na quinta-feira, domingo o senhor vai trazer a palavra. Eu vou me preparar para me trazer a palavra. Porque eu tenho que levar uma boa palavra, né? Daí eu não fui. Não vou pregar hoje, eu não vou. Por causa que eu não estava preparado para pregar. Eu não sei se eu fiz errado, eu não fiz, mas nem não fui. Eu não vou dizer que o senhor fez errado ou certo, eu só vou te dizer uma coisa. Vai chegar um momento em que o senhor vai transbordar tanto, que o dia que o senhor for passear no parque com a sua esposa, se lá no parque tiver um culto ao ar livre e alguém chamar o senhor para pregar, o senhor vai ter uma mensagem. Glória a Deus.
Eu apoio completamente esboçar mensagens. Eu apoio. Mas eu não arrego, não. Se for me dada a oportunidade agora para pregar, eu tenho palavra. Palavra para levar. Isso aqui, que eu estou falando para o senhor, não é arrogância, não. Isso aqui é de uma pessoa que entendeu o propósito pelo qual ela foi chamada. É verdade. E eu quero entender. Eu nasci para pregar o evangelho. Eu nasci para pregar o evangelho. Eu nasci para falar do amor de Cristo. Por que o senhor não escolhe outra pessoa? Tem tantas pessoas aí, isso já tem um bom tempo já. Tem tantas pessoas aí, Senhor, que são bem mais capacitadas do que eu. Tantas pessoas que têm mais mensagem do que eu. Dons espirituais, muito mais do que eu. Aí o Espírito de Deus falou comigo. O próprio Deus falou comigo, irmão Ezequiel, e falou para mim assim: eu não te dei o espírito de temor, mas eu te dei um espírito de ousadia. Eu só preciso saber se você topa ir comigo. Só preciso saber disso. Posso contar contigo ou não posso? E aí o Espírito de Deus falou para mim assim: nem que eu tenha que te entregar o dom na hora, mas eu estou contigo. Então, irmão Ezequiel, e Deus me provou tanto. Deus me provou tanto. O senhor acha que o meu pastor avisa que eu vou pregar? Eu descubro que eu que vou pregar no culto junto com os irmãos. O pastor fala assim, o meu pastor hoje, ele faz isso. Ele fala assim, vamos orar agora pela palavra, vamos orar agora para a gente ouvir a palavra. Faz a oração e passa o microfone para mim. Eu achei o meu propósito. E o meu propósito é esse. Então, se Deus me fez para isso, é isso que eu vou fazer. Amém. O dia que o senhor entender o propósito de Deus na sua vida, o senhor vai levantar de manhã com vontade de pregar. O senhor vai ter mensagem, uma atrás da outra. E eu não sei quantas vezes o meu sogro fez isso comigo, meu pastor. Não sei quantas vezes. Ele faz isso direto. E ele não avisa que eu vou pregar mais, não. Não avisa? Não. Eu não tô dizendo que o pregador não tem que ser cauteloso em montar esboços. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que chegando lá tem que pregar o que vier na cabeça. Não. Porque, na verdade, anota esse código, irmão Ezequiel. Anota aí no coração. A mensagem está pronta. Quem tem que estar preparado sou eu. É verdade. Vou te fazer uma pergunta. O Espírito Santo sabia quantas pessoas ia dar no culto? Sabe. O Espírito Santo sabia quem ia estar no culto? Sabe. O Espírito Santo conhece o coração de cada um que vai estar no culto? Conhece. Então o Espírito Santo já sabe qual que é a mensagem que tem que ser pregada. Quem tem que estar preparado é o pregador. A mensagem já é boa. Ela já está pronta. Quem tem que estar pronto sou eu. Quem tem que ter virado o código sou eu. Mas se eu estiver sozinho, às vezes eu estou anotando mensagem, tá? Tem mensagem, eu estou anotando. Isso é bom. Para me não esquecer. Eu saio, às vezes, se eu ir longe sozinho, eu vou pregando para mim mesmo, eu acho que é para mim mesmo. Que bom que eu não sou o único. Que bom que eu não sou o único. Daí é coisa de louco, acho, né? E eu não quero ser pregador de igreja, sabe? Só dentro da igreja. Eu quero ir lá na rua. Quero pregar lá na rua. Pregar para os drogados, pregar para quem quiser ouvir, eu pregar. É essa mensagem que aquece seu coração? É essa aí. Entenda, irmão Ezequiel, o propósito pelo qual o senhor foi criado. Vira essa chave do propósito.
Deixa isso inundar seu coração. O senhor foi forjado para quê? Para pregar a palavra, né? Para levar a palavra. Então leve. Não rejeite uma oportunidade sequer. Uhum. Se o senhor não está preparado, não vou dizer que o senhor vai preparar a mensagem. Olha só a diferença de quem entende o propósito. Pai, qual é a mensagem de hoje? Passa aí para mim, porque eu estou indo. Uhum. Mas enquanto o senhor não se desbloquear, o senhor não vai estar pronto para receber essa mensagem. Tem um bloqueio ali. Uhum. Mas vamos desbloquear, né? Fala assim, eu já desbloqueei. Eu já desbloqueei. Mas Ezequiel, fica com Deus, meu querido. Amém? O senhor também, Deus que abençoe. Um beijo no coração de vocês. Tá, o outro pro senhor também. Deus que Que abençoe o Deus senhor e sua possa... família. Amém. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, viu, meu querido? Amém. Amém. Fica com Deus. Tá, o senhor também. Até Paz do amanhã, então. Senhor. A paz do Amém. Em senhor. nome de Jesus. Amém.